do versículo 16 aí hoje. Nós vamos continuar vendo agora algumas exortações de Paulo contra aqueles falsos mestres, né? E aí eu vou fazer a leitura aqui agora. E os irmãos podem acompanhar e depois, como sempre, nós vamos reler os versículos e vamos comentando um a um, tá certo? Então vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 16 até o 23. Hoje não são muitos versículos, né? Acredito que dá para abordar até tranquilamente. Então eu vou começar lendo aqui, depois os irmãos vão ler comigo. Na hora de reler, os irmãos vão participar comigo. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo o preceito e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Hoje nós vamos ler agora após a palavra, né? Eu vou fazer essa oração, os irmãos acompanhem comigo. Vou pedir para que Deus ele nos ilumine, né, para que nós possamos entender essa palavra e abençoe nossa reunião. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que nós venhamos a entender, a compreender cada um dos aspectos que o Senhor tem a nos ensinar através desse trecho da carta aos Colossenses, uma carta que tem nos enriquecido, que tem nos edificado, que tem nos colocado mais próximo do Senhor, ó Pai, através do entendimento da Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa reunião, abençoe aqueles que também não puderam estar presentes, embora estejamos aqui online, né? Muitos irmãos estão conectados e nós somos gratos por isso. Continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu vou ligar uma luz aqui para facilitar aqui a visão. Melhorar um pouquinho a visão aqui, que tá um pouco escuro aqui no quartinho, né? Onde a gente trabalha aqui nesse quarto, né? Eu mais a Vanessa, com as aulas online. E agora também estamos usando aqui para fazer o culto online, né? Então vamos lá, irmãos, voltando aí ao capítulo 2, vamos reler agora os versículos, né? E vamos comentar. Nós vimos que no último estudo a gente já tinha falado a respeito da circuncisão, né? Nós vimos que aqueles falsos mestres exigiam circuncisão, exigiam alguns rituais ali, né? E hoje, a partir do 16, a gente volta a ver a preocupação de Paulo em relação ao que aqueles mestres faziam, né? Em relação a justamente alguns rituais, né? Até mesmo do judaísmo. Eu vou pedir para que alguém releia versículo 16 e 17 para mim, pode ser, por favor? Porque tudo isso tem sido sobre as coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Amém. O áudio ficou um pouco ruim, no final ficou um pouco melhor. Não sei se mexeu em alguma coisa nele aí. Eu até pediria para reler, porque no começo não deu para entender nada. Pode ler novamente? Ninguém foi
não julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de sábado, porque tudo como as coisas que há precedido, entendeu? Tinha melhorado, aí depois voltou a sumir de novo. Mas tá bom, aí da próxima vez a gente vê o que aconteceu aí, tá? Então, o que Paulo fala aí no versículo 16 e 17, na verdade, nesse trecho todo aqui, nós vamos ver que Paulo ele vai fazer 3 advertências, né? Ele vai fazer 3 advertências. E a primeira advertência é justamente essa aí do versículo 16, né? Que ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue. Julgue por quê? Aí ele dá um motivo, né? Por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E o que é isso, né? Dia de festa, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado. Aonde que estavam esses preceitos? De onde que vinham esses preceitos? De onde? Ronaldo está dando Na a lei. Exatamente, né? É a lei de Moisés que previa, né? Por exemplo, a guarda dos dias de festa, que eram tidos como. Primeiro, aqui fala sobre a dieta, né? Comida e bebida, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns tipos de alimentos não eram permitidos na lei de Moisés, né? Como a carne de porco, peixe de couro, né? Então tinha uma dieta relacionada à lei e aí ele fala também sobre o dia de festa, que eram os sábados anuais, né? As festas dos judeus eram chamadas de sábados, né? Tinha os sábados anuais, que é exatamente esses dias de festa. Tinha os sábados mensais, que eram as luas novas, que também eram observadas pelos judeus. E tinha os sábados semanais, que são apresentados aqui como sábado, né? Então, pelo visto, pelo que nós percebemos aqui, aqueles falsos mestres estavam exigindo ali, né, dos seus seguidores que eles voltassem a seguir aqueles preceitos da lei, né? A gente até lembra de Atos capítulo 15, quando houve aquela controvérsia lá da circuncisão, né? Alguns homens da Judéia descem a Antioquia falando, olha, a menos que vocês sejam circuncidados, não podem ser salvos, né? Quando a gente chega lá na carta aos Gálatas, nós vamos ver Paulo também combatendo esses falsos mestres que pregavam o retorno aos preceitos da lei de Moisés. E Paulo falou que ninguém vos julgueis. Nós já vimos aqui, inclusive, ele usa até uma conjunção aqui, ó. Ninguém, pois, vos julgueis. Por quê? Porque ele acabou de falar de um fundamento, né? O fundamento é Cristo. Nós estamos enraizados em Cristo, nós estamos edificados em Cristo, nós estamos até aperfeiçoados em Cristo, né? Segundo o que Paulo fala aí no contexto. E se nós já fomos aperfeiçoados em Cristo, então é óbvio que nós não precisamos voltar aos rituais da lei, né? Na verdade, a lei ela nunca serviu para trazer salvação, ao contrário, né? A lei ela serviu para mostrar, lá em Romanos capítulo 3 que fala isso, né? A lei ela serviu para mostrar que o homem é incapaz de cumprir a lei. Então, qualquer pessoa que fala, não, você tem que cumprir a lei para ser salvo, essa pessoa está agindo como um falso mestre. E se de repente a pessoa ela tem um hábito alimentar, né? Porque também não é proibido, né? Se a pessoa quiser deixar de comer algum alimento, não tem problema, né? De repente eu não como um tipo de carne. Eu não tenho problema com nenhum tipo de carne, né? Mas vamos supor que eu tivesse, né? Aí se eu não impusesse isso para os irmãos, não seria problema, né? O problema aqui é que esses mestres, eles não comiam e queriam impor isso aos outros, né? Então, se eu quiser deixar de comer algum tipo de alimento por algum outro motivo, tudo bem. Desde que eu não falo que isso é para minha salvação, porque a nossa salvação ela está pautada em Cristo, né? Então, julgar alguém porque essa pessoa não, por exemplo, guarda o sábado, aqui a gente está vindo falar sobre isso no versículo 16, né? Ou porque a pessoa de repente come um determinado tipo de carne de porco, por exemplo, né? A lei de Moisés proibia comer carne de porco. Então Paulo fala que ninguém vos julgue por isso. Nós já vimos, né, que Cristo nele está a plenitude. Nós estamos edificados em Cristo, então nós não dependemos dessas coisas, né? Por que não? Aí o 17 dá a resposta, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra do que é de vir.
sombra do que havia de vir. Só que a realidade chegou, né? Então, tudo aquilo que no Antigo Testamento tinha como rituais, né? Até mesmo a própria dieta, né? Quando Cristo veio e morreu na cruz, a Bíblia diz que a lei ela foi cravada na cruz, né? Lá em Efésios capítulo 2,15 diz que ele derrubou o muro, né? Que separava os dois povos, e esse muro é a lei de ordenança, né? Ele aboliu essa lei de ordenança na sua carne. Então, em Cristo, nós estamos livres. É como se você visse a sombra de uma pessoa, né? De repente você está aqui num lugar, aí você vê a sombra da pessoa chegando. De repente você não conhece a pessoa pela sombra, né? Mas às vezes você vê se é um homem, se é uma mulher. Aí quando a pessoa chega, você reconhece ela, né? Então a partir do momento que chegou a pessoa, a realidade chegou, né? Você não depende mais daquela sombra. Quando você está olhando para a sombra, você pode chutar. Parece que é fulano, mas não sei, eu acho que é ciclano. Aí a pessoa chegou a realidade, né? Então Cristo é a realidade dessas sombras, né? Inclusive é por isso que não tem mais sacrifício de animais, né? No cristianismo. Porque esses sacrifícios eram uma sombra que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Então exigir qualquer um desses aspectos da lei é contra o que a Bíblia diz de forma clara, né? E aqui até ele enfatiza mais uma vez a questão do corpo, né? Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Então, Cristo... por que Paulo, mais uma vez, ele volta a falar do corpo? Porque ele está lidando com os gnósticos, né? Os gnósticos que não acreditavam, ou melhor, eles diziam que tudo que é material é ruim, né? E Paulo faz sempre questão de enfatizar que Cristo encarnou. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ele é a realidade, porém o corpo é de Cristo. Bem tranquilo, né? Isso aqui, né? Bem fácil de entender, né? Vamos caminhar um pouquinho aí, vamos ler o versículo 18 e 19. Alguém leia, por favor, releia, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, e estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Amém. A tradução que o Ronaldo usou falou: ninguém vos domine, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer. Qual que é essa tradução que você está usando aí, Ronaldo? A NVI. NVI, a mesma que a Vanessa está usando ali, né? Que eu uso bastante também, só que eu tô, nesse caso desse estudo aqui, eu optei por usar o meio da revista atualizada. Aqui na minha fala, ninguém se faça árbitro contra vós, né? Ninguém se faça árbitro contra vós. Essa expressão aí, árbitro, é uma expressão que ela era usada lá no grego, inclusive até no português também, né? Relacionada aos jogos, né? Aos Jogos Olímpicos. Então, parece até a mesma coisa, né? Se comparar o versículo 16 fala que ninguém vos julgue. No versículo 18 fala, ninguém faça árbitro contra vós. E quando essa palavra era usada nos jogos, ela tinha a ver com o impedimento, né, da pessoa ela receber o prêmio. Então a gente vê até uma ligação aqui com a questão da salvação, né? Que ninguém faça árbitro contra vós, ou seja, que ninguém diga que por você não seguir esses rituais, né, dos gnósticos, seguir esses falsos ensinos, você vai deixar de receber o prêmio, que é a vida, né? A consumação da vida eterna. Então é isso que Paulo está falando aqui, ó. Que ninguém se faça árbitro contra vós, outros. Pretextando humildade. Essas pessoas ainda se faziam de humildes, né? Por que elas se faziam de humildes, né? Porque elas se achavam todas certinhas, né? Cumpriam uma série de rituais, né? Inclusive dietéticos da lei, como nós vimos. Seguiam uma série
de festividades, luas novas, festividades anuais, sábados, e aqui fala também a respeito do culto aos anjos, né? E isso é muito grave, essa questão do culto aos anjos. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens. E esse um só mediador é quem? É bem fácil essa pergunta. Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito bem, Wesley. Então, se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, então esse culto aos anjos está muito errado, né? Então, é como se eles colocassem os anjos como mediadores no lugar de Cristo, né? Então, é um erro bem crasso, né? E aqui também fala sobre baseando-se em visões, né? É como se aqueles mestres lá de Colossos, eles dissessem que eles tinham visões especiais, né? Que revelavam mistérios ainda não revelados, né? Por Deus. Hoje, por exemplo, nós sabemos que toda a revelação de Deus está na Bíblia, né? Toda a inspiração, né, já foi completa aqui na Bíblia. Hoje o que nós temos é o quê? Uma iluminação. É até bom nós diferenciarmos esses termos, né? Na teologia a gente fala sobre inspiração e iluminação. Inspirados foram quem? Será que tem alguém hoje inspirado espiritualmente falando? O que vocês acham? Me ajuda aí. Vamos tentar diferenciar esses dois termos, iluminação e inspiração. Inspirados foram quem? Inspirados. Os escritores da... Eu dei a resposta, né? Inspirados foram só os escritores da Bíblia, né? Então, inspirado foi Moisés, foi Isaías, foi Jeremias, foi Asaf, né, que escreveu Salmos, Salomão, que escreveu Provérbios, né? Inspirado foi Mateus, Marcos, Lucas, João, foi Paulo, que escreveu várias cartas, né? O Lucas, que escreveu o Atos também. Então, eles foram inspirados por Deus. Eles receberam revelações diretas de Deus, né? Agora, hoje, o que nós temos do Espírito de Deus? A iluminação. A iluminação para entender a revelação de Deus que está aqui na Bíblia. Então, nós temos essa iluminação quando nós pedimos para Deus, né? Então, nós pedimos para Deus a iluminação do Espírito Santo e Ele abre o nosso entendimento. Ele nos ajuda a entender, assim como Ele fez com Lídia, né? Ele abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender a mensagem do Evangelho. Assim acontece conosco. Mas esses falsos mestres, eles diziam que tinham outras visões, né? Nós vimos, por exemplo, a questão do mistério, né? Do mistério de Deus, que é Cristo em vós. Isso foi até lá no capítulo 1 ainda, né? Lá no versículo 27, né? Nós vimos sobre o mistério de Deus, o mistério revelado de Deus, né? Que é Cristo em vós. E esses falsos mestres, eles alegavam ter um tipo de visão especial, né? Aqui usa esse termo também, enfatuando, né? Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Esse enfatuado aqui, em português, seria praticamente sinônimo de uma pessoa arrogante, né? De uma pessoa soberba. Então, essas pessoas, elas tinham essa visão muito elevada de si mesmo, né? Por isso que Paulo fala de uma falsa humildade, né? Eles tinham uma falsa humildade. Porque, na verdade, eles tinham uma grande arrogância, né? E, no fim, Paulo diz que isso tudo tinha uma única raiz, uma única fonte, que era a mente carnal deles, né? Nada daquilo que aqueles falsos mestres ensinavam tinha qualquer vínculo com Cristo, mas era fruto da mente carnal deles, né? Aí no versículo 19, justamente fala isso, né? Porque eles não retêm a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então a gente precisa estudar essa carta aos Colossenses sempre com isso em mente. Paulo está respondendo a um grupo de hereges. E esse grupo de hereges, hoje nós sabemos que são os gnósticos, né? E no caso ali dos gnósticos ali de Colossos, era um tipo de gnóstico sincrético, que misturava ali os rituais da lei de Moisés, as tradições judaicas, né? Com a filosofia, né? Com o dualismo platônico, né?
e criaram um novo tipo de doutrina, né? E estava tentando escravizar a igreja, né? E pelo visto eles não tiveram muito sucesso. Nós já falamos muito sobre isso, né? Porque Paulo ele traça muito elogios, né? Paulo fala que ouviu a respeito da fé que eles tinham. Então esses falsos mestres não estavam ligados ao cabeça que é Cristo. Isso não é novidade, né? Não é novidade. Hoje também, né? A gente vê muitas seitas aí que se mostram donas da verdade, mas a gente vai ver eles não conhecem o básico, né? Que é a mensagem da graça, a mensagem da salvação em Cristo Jesus, né? Então esse é o básico que o cristão tem que entender, que ele é salvo pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então quando esses falsos mestres colocam todos esses rituais da lei, colocam todos esses preceitos aqui, né? Eles estão mostrando que eles não entenderam a mensagem da graça, que é a mensagem básica, né? A mensagem, vamos dizer, a mensagem singular do cristianismo é a graça, né? Porque várias outras coisas que tem no cristianismo tem em outras religiões também, mas a mensagem da graça é singular do cristianismo, ok? Vamos lá então, vamos seguir mais um pouco. Nós já vimos duas advertências de Paulo aqui, né? A primeira advertência é que ninguém vos julgue. E aí fica um alerta para nós, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não começar a ser uma pessoa legalista e querer colocar regras para os outros, né? Talvez até baseado naquilo que a gente tem algum costume, né? Por exemplo, a gente sabe que tem a questão da carne sufocada. Lá em Atos capítulo 15, 28 e 29, né? É colocado para os gentios lá, olha, que nenhum fardo adicional vos seja acrescentado, a não ser a seguinte coisa, né? Que abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, né? De fornicação, de carne sufocada e do sangue, né? Então tem cristãos hoje em dia que não come galinha se ela estiver sufocada. Porque eles acreditam que, como foi falado lá no Novo Testamento, né, então é uma coisa que prevalece. Mas eu conheço outros que não se importam com isso, né? Porque entende que ali em Atos capítulo 15, na verdade, o que houve foi uma medida conciliatória. Porque estava tendo um atrito entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, né? Então, para resolver o problema, Paulo não, né? Os presbíteros e anciãos, os presbíteros e apóstolos lá em Jerusalém, eles na verdade pegaram aqueles mesmos requisitos que eram exigidos dos gentios, né, que viviam no meio do povo judeu na época da lei ainda, e colocou para haver uma conciliação, né? Mas se a pessoa achar que ela tem que abster, tudo bem, não tem problema, né? O que ela não pode é impor isso ao irmão. Porque a partir do momento que ela impõe isso ao irmão, aí ela incorre em erro, incorre em pecado. E mesmo para ela, se ela quer abster, tudo bem, mas ela não pode achar que isso é o que vai te trazer a salvação, né? A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Amém? Tranquilo até aqui, irmãos? Podemos seguir? Estamos caminhando aí para os versículos finais já. Vamos ver o versículo 20? Alguém releia o versículo 20 para mim, por favor? Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Como se ainda vivessem no mundo? Amém. Obrigado, Wesley. Olha só. Então agora vem a terceira a terceira exortação de Paulo, né? A terceira advertência, né? A partir daqui ele vai falar sobre um estado de escravidão, né? Então que ninguém vos escravize, né? Porque, olha só, ele até começa com um se, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? Nós já falamos sobre isso. Esse termo aparece lá no versículo 8, né? Alguém lembra o que significa isso, rudimentos do mundo? Me ajuda aí, irmãos. Como é que fala na sua Bíblia aí, Ronaldo, versículo 20? Ricardo diz assim, ó, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se viveis no mundo? Claro que você perguntou na NVI, não. É Almeida Corrigida. Ah, tá. Eu até estranhei, porque na NVI é outro termo. Eu queria até que alguém tivesse com a NVI e lesse. Repete aí, por favor, amor. É 2:20.
Colossenses 2:20. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém aqui. Ela fala: se morreste com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como se ainda estivesses no mundo a proibição? Como... Isso mesmo. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém aqui também. Eu gosto muito dessa Bíblia. Vou falar. A NVI fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Isso, então, o termo usado na NVI foi parecido com o da Bíblia de Jerusalém, né? Jerusalém usou os elementos do mundo, a NVI falou sobre os princípios elementares do mundo, não foi isso? Exatamente. Então, na verdade, esses rudimentos ou princípios do mundo, princípios elementares do mundo, na verdade, se refere àqueles seres espirituais, né, que os gnósticos pregavam, que influenciavam os elementos, terra, fogo, os corpos celestes, né? Então, é como se você tivesse que apaziguar esses seres para você poder, para eles exercerem influência na sua vida. E Paulo está pregando contra isso, né? Olha, vocês morreram com Cristo, né? Aí nós já vimos isso, né? Lá no capítulo 2, no mesmo capítulo 2, versículo 12, por exemplo, falou que nós fomos sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados. Ou seja, o velho homem morreu, nasceu o novo homem, né? O novo homem em Cristo, ele não pode estar preso a esse tipo de escravidão, por assim dizer, né? Como se ainda estivéssemos no mundo, sujeitando a ordenanças, né? Então, é isso que Paulo vai falar. Vamos ver quais são essas ordenanças no versículo 21. Alguém lê o versículo 21 aí para mim, por favor. Não manuseie, não prove, não toque. Isso. Então, quais eram as regras desses gnósticos, né? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo, né? Então, isso é uma visão muito legalista, né? E é muito complicado, né? Quando a igreja ela começa a estabelecer regra para cada passo que o crente ele deve dar, né? Isso mostra que essa igreja, na verdade, ela não é composta de crentes maduros. Porque o crente maduro, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não precisa de alguém falar, você pode fazer isso, aquilo você não pode, você pode fazer aquilo outro não pode, né? Inclusive, a gente tem visto um amadurecimento, né, em algumas igrejas. Antigamente, não é tanto na questão doutrinária, né? As pessoas falam doutrinas, às vezes, mas entra mais na questão dos usos e costumes, né? Antigamente, por exemplo, algumas igrejas pentecostais, a maioria, a gente não via mulheres usando calça, por exemplo, né? A mulher só podia usar saia. Tinha algumas que falavam que os homens não podiam jogar bola. Vocês já viram isso? Ou só eu que já vi isso? Se alguém já viu, me fala aí. Sim. Já, Sim. né? Então, isso é uma falta de maturidade, na verdade, né? Porque são questões totalmente exteriores, né? O que não pode é o indecente, né? Não tem problema algum a mulher usar uma calça, ela não pode usar uma calça indecente, né? Não tem problema algum o homem participar de um jogo, coisa do tipo, né? Isso é totalmente tranquilo, né? Mas o legalismo leva muitas vezes, né, a igreja a partir para esse rumo, né? Isso é ruim. Não precisamos ficar atentos, né, a questões como essa aí. Opa, a garganta aqui começou a dar uma falhada. Não tem nenhuma aguinha aqui agora, hein? Puder trazer aqui para mim, ô esposa. Ricardo. Fala, Ronaldo. Quando então Paulo está enfatizando para os colossenses que o que eles pregavam lá já era o ato, né? Tipo, não toqueis, não proveis, não manuseis. Ele está querendo trazer o pessoal para a mente, não esperar acontecer. Tipo, se trata a mente, esse ato que é resultado do que pensou, já não aconteceria, porque a mente de Cristo já gera essa prudência. Para não cair no legalismo, igual você falou, mas também não fazer, né, o que eles faziam lá errado. Não que, tipo, esse bloqueio de tudo que você mencionou sobre calça, endereços. Mas estando na mente a lei de Deus, a gente não vai correr o risco de estar ficando legalista porque proibir todo mundo porque é uma lei. Seria mais ou menos isso? Exato, porque a partir do momento que você converte, né, o novo homem,
é um homem que ele segue a lei do Cristo, né? Só que a lei do Cristo é uma lei que está implantada no coração do crente, né? Ela não é algo que é exterior, ela é interior. O homem é transformado de dentro para fora e ele passa a entender o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Então é bem por aí mesmo, né? Porque tem coisas que são listas, outras não, né? Outras coisas não são listas, mas aquilo que não é, o crente maduro ele sabe, né? Não precisa ter uma lei, né? Porque a lei de Moisés tinha mais de 600 regras, né? Sobre o que podia e o que não podia fazer. No cristianismo a gente não vê isso. A gente vê uma série de coisas que estão subentendidas nos princípios. Obrigado. Acho que é bom ter a esposa participando do culto online, né? Ela viu que a garganta tava falhando, resolveu o problema aqui, ó. Digam amém, irmãos. É isso aí, Ronaldo. É bem por aí mesmo, né? Então o problema é o legalismo, né? É o legalismo. A gente vê muitas coisas que vai a extremos, né? Vai a extremos. Sobre questões que não tem nada a ver com espiritualidade, às vezes, né? E só tem a ver com a cabeça poluída da pessoa mesmo, né? Com a cabeça legalista da pessoa. É isso. Vamos passar para o 22? Alguém pode ler o 22 aí? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Amém. Então, notem que o versículo 22, ele na verdade está complementando o versículo 21, né? O 21 diz, ó, não manusieis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, essas proibições dos falsos mestres não tinha nada a ver com Cristo, né? Tinha muito mais a ver com uma vida totalmente ascética, né? O versículo 23 até vai falar um pouco mais sobre isso, eu não quero adiantar, mas tem muito mais a ver com regras que surgem da cabeça dos homens, né? E na cabeça dele, essas regras tornam as pessoas mais espirituais. É como se você fizesse um jejum achando que esse jejum ele tem o poder, né, de te aproximar de Deus. Não é isso, né? Não que seja errado fazer o jejum, né? A Bíblia fala do jejum, até no Novo Testamento, né? Mas o problema é você usar esse jejum de forma errada, né? Ou usar uma prática correta, mas com a finalidade errada. Como acontecia também com aqueles judaizantes que pregavam, né, por exemplo, a circuncisão, e segundo eles, né? Se a gente lesse lá em Atos 15, versículo 1 e 2... Vamos dar uma olhada lá, depois a gente volta aqui. Atos 15, 1 e 2. Olha onde estava o problema mais grave de todos ali. Atos 15. Só o versículo 1 já resolve. 15 e 1. Colocou os dois aí, não tem problema não. Alguém leia para mim aí, Atos 15 e 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidastes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Amém. Segura aí em Atos 15 um pouquinho, só para me contextualizar uma coisa, né? Mas, olha só, o problema mais grave de tudo aí não seria nem a circuncisão em si. O problema qual que é? Dizer que se não for circuncidado não vai ser salvo. Exatamente, né? Então eles colocam a circuncisão como um requisito para a salvação, sendo que a Bíblia ela diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ninguém será declarado justo pelas obras. Está lá em Romanos 3, 20, 21, 22 por ali, né? Então, o problema deles é esse. Por que eu falo que a circuncisão em si não era o problema? Se você virar uma página aí, no capítulo 16 de Atos, versículo 3, Atos 16, 3. Olha o que acontece aí. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que vivia naquela região.
pois todos sabiam que seu pai era grego. Isso. Tá vendo? Aqui no caso ele está falando de Timóteo, né? Olha que curioso. Aqui no capítulo 15, você vai ver a igreja lá em Jerusalém, né? Os presbíteros, os apóstolos, chegando à conclusão que os gentios convertidos não precisavam ser circuncidados. Só que quando chega no capítulo 16, versículo 3, Paulo ele quer levar Timóteo, que era um jovem, né? Que ele conheceu lá, querendo levar o Timóteo consigo, o que ele fez? Circuncidou ele porque o pai dele era grego. Mas precisava de ser circuncidado? Não, foi para dar um testemunho para os outros, né? Para ninguém ficar falando nada. Ele não quis escandalizar os judeus, porque os judeus acreditavam que precisava da circuncisão, né? Então, como ele sabia que aquilo ia gerar problema, ele falou, vamos fazer, não precisa, mas para evitar o escândalo, né? Vamos fazer. Inclusive, o Paulo fala isso também lá em Coríntios, né? Por exemplo, se comer carne. Aliás, ele fala isso, acho que é lá em Romanos 14, né? Se comer carne faz o meu irmão tropeçar, então eu não como carne, né? Então a gente tem que ter o bom senso também. Em alguns contextos, né? Por exemplo, eu vou receber aqui uma amiga aqui em casa, ele é adventista. Ele não come carne de porco. Aí eu vou fazer carne de porco. Aí vai ser também uma coisa bem chata, né? Não precisa disso também, né? A gente pode ter um bom senso, né? É claro que a gente quer que ele entenda, né? Que isso não é necessário, né? Segundo a Bíblia. Mas também não precisa criar uma situação, né, de escândalo só para gerar um problema, né? A gente pode ter um bom senso em certas circunstâncias. Foi isso que Paulo fez aqui, né, com Timóteo, né? Ele circuncidou Timóteo sem a necessidade da circuncisão, apenas para evitar um contrito ali, um atrito com os judeus, tá certo? Vamos voltar lá para o capítulo 2, então, de Colossenses, né? Nós lemos aí o versículo 22, né? Aí, depois de falar, né, que essas questões aí, né, não toqueis nisso, não proves aquilo, não toqueis naquilo, e falar que isso tudo são doutrinas dos homens, ele diz que todas essas coisas com o uso se destrói, né? E aí a gente lembra de Jesus, né? Por exemplo, Jesus, eu acho que lá em Mateus 15, do versículo 1 até o 7, ali ele fala sobre as tradições, né? Os fariseus estavam escandalizados com os discípulos de Cristo porque eles comiam sem lavar as mãos. Só que lavar as mãos para os discípulos, para os fariseus, era lavar até o braço e tudo, quase que tomar um banho, né? Então, como os discípulos de Jesus não faziam aquilo, né? Aí Jesus fala para eles, olha, o que avilta o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Porque o que entra no homem, né, é perecível, né? E o que sai do homem, sai do coração, né? Então Jesus estava mais preocupado com a questão interior do que com essas coisas exteriores, né? Que são perecíveis, né? Então todas essas regras aí dos gnósticos, dos falsos mestres, estavam pautadas em questões perecíveis, certo? E aí, tudo isso ele está falando em conexão com o versículo 20, né? Se vocês morresses com Cristo, né? Para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança. Então a gente tem que lembrar que a gente é um novo homem, né? Nós somos um novo homem em Cristo. E esse novo homem em Cristo, ele não precisa estar ligado a esse legalismo todo, né? Ele sabe muito bem, como o Ronaldo lembrou muito bem, né? Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. O novo homem em Cristo. Vamos ler aí o versículo 23, que é o último de hoje. Reler, né? Pedir para alguém reler aí, por favor. Posso ler. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Então, olha que interessante. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Então, todas aquelas regras dos gnósticos pareciam ser algo sábio, né? E a gente olha, por exemplo, para algumas religiões orientais, né? Que tem todo um rigor de disciplinas espirituais, né? Você olha assim, são pessoas extremamente organizadas, né, na sua religiosidade e tudo mais, né? Então é algo que parece ter uma aparência, como diz aqui, tem uma aparência de sabedoria, né? Aí aqui até chama atenção para o culto de si mesmo, né? E ele fala novamente sobre uma falsa
humildade. E aí ele chama atenção para essa palavrinha, né, de rigor ascético, né? Então é daqui que surge, por exemplo, aquela ideia do asceticismo, né? O que é o asceticismo? O que é asceticismo? Me ajudam aí. Me ajudem. Isso, asceticismo vem de ascético, né? O que é isso? A Vanessa tá falando ali, só que ela não liga o microfone. O cara ligou. É a mesma coisa de asséptico, de limpeza, de você ter muita, sei lá, muito controle, ser muito severo com o seu próprio corpo, essas coisas assim. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Eu não sei se tem a ver com asséptico, né? Mas o asceticismo. Olha lá, o Ronaldo colocou lá. Ó. Segundo o dicionário, ó, o Ronaldo colocou aí no chat. Alguém lê aí pra mim, por favor, que o Ronaldo colocou aí no chat aí, ó. É o significado de asceticismo, substantivo masculino, renúncia aos prazeres carnais e materiais em razão da busca pela perfeição espiritual e moral, asceticismo. Ideologia de quem considera a disciplina e o autocontrole essenciais para alcançar a virtude, a verdade, a Deus. Isso. Então, por exemplo, né, ali no segundo século, terceiro, quarto, começou. Aliás, eu acho que nem não era segundo século, não. Acho que é mais o terceiro para o quarto século. Ali surgiu um grupo de pessoas dentro da igreja, né, que eles achavam que a igreja estava se corrompendo muito, né? Então, o que eles pensavam? Falou, não, eu vou viver sozinho no deserto. Então, eles eram os asceticistas. Os monges, né, eles eram chamados de anacoretas, né? Então, eles iam para o deserto. E ali, às vezes subia numa árvore, num toco, né? Tem alguns, né? Tem alguns nomes que agora eu não vou conseguir lembrar. Mas eles viviam... Na Índia tem muito ainda, né? Ah? Na Índia ainda tem muito. Sim. É a mesma coisa dos ermitões? Os ermitões eram um tipo de monge, né? Era um tipo de monge. Só que tinha uns monges que viviam em sociedade, né? E no caso desses viviam... Esses primeiros, né? Eles viviam sozinhos, né, no deserto, iam para o deserto, viviam uma vida ascética. Pode falar, Wesley? Na Igreja Católica, um que é muito lembrado é o Santo Antão. Santo Antão. Eu lembro disso no meu livro lá de História do Cristianismo. Eles falavam desse nome mesmo. Então eles viviam uma vida, né? E isso era extremo, né? Na verdade, né? No decorrer da história da igreja, a gente vai ver algumas pessoas que acreditavam que para fugir da corrupção, né? Que acontecia dentro da própria igreja, eles iam para o deserto, né? Viviam uma vida de renúncia dos prazeres. Inclusive, o versículo 23 termina falando que isso não tem valor algum contra a sensualidade. Então, isso dá a ideia de que essas pessoas, esses falsos mestres, aqui no caso dos colossenses, eles acreditavam que essas disciplinas espirituais, elas podiam conduzir as pessoas para a renúncia dos prazeres, né? E no caso dos gnósticos, eles acreditavam até mesmo que o casamento era uma coisa impura, né? Por causa do contato, né, entre homem e mulher, mas eles evidentemente estavam errados, né? Tá querendo falar alguma coisa aí, Vanessa? Tá com o microfone ligado? Pode falar. É porque eu lembrei na época do Martin Lutero, por exemplo, ele falava muito sobre aquela questão de se chicotearem, né? Ele mesmo se sentia muito pecador, né? Se chicoteava muito, se trancava e achava que se ele se batesse, ele ia estar ali pagando um pouco dos seus pecados. Tem a ver com essa prática aí também? Era uma prática, sim. No caso aí as penitências, né? É porque o Lutero, ele estudando estudando Gálatas e Romanos, ele entendeu a mensagem da justificação pela fé, né? Porque ele vivia atormentado, achando que ele, no caso do Lutero, ele vivia atormentado, pensando no dia que ele teria que se apresentar diante de Deus. E ele sempre achava que ele não tinha feito o suficiente, né?
para agradar a Deus, até o dia que ele entendeu a mensagem da graça, né? Entender que tudo que a gente faz depois da fé não é para ser salvo, e sim porque nós fomos salvos, né? Aí eu volto àquele tema que a gente sempre coloca, né? A gente fala da salvação em 3 tempos, né? Eu fui salvo da culpa do pecado, o pecado não tem mais poder sobre mim, né? Por isso que nós podemos nos apresentar diante de Deus inculpáveis, né? Mas estou sendo salvo, né? No sentido de que estou sendo santificado, e isso é dia após dia, né? Mas não são essas disciplinas que vai nos tornar mais santos, né? A gente crê nisso, principalmente com base num texto como esse aqui, né? E nós seremos salvos, né, da ira, do poder do pecado, né? Que hoje milita contra o espírito, né? Então nesse Ricardo, pode falar, Wesley. é só enriquecer o que você falou. O pessoal da Opus Dei, que é uma linha da Igreja Católica um pouco mais escondida, que existe até hoje eles têm essa tradição de não esperar que Deus julgue, e eles mesmos se julgam, se chicoteiam, essas coisas assim, entendeu? Até hoje existe isso. Certo. Então, o Paulo, ele tá falando exatamente, ele tá atacando essa questão, né? Porque quando nós entendemos que eu até gosto muito de um texto, eu vou concluir hoje lendo um texto que fala sobre a salvação, vamos sair de Colossenses, vamos em Tito capítulo 3, versículos 4 a 8. Tito capítulo 3, de 4 a 8, nem estava aqui no programa, mas eu acho que se a gente entender isso aqui, a gente vai se libertar de muita coisa. Olha só, Tito 3, de 4 a 8. Alguém puder ler aí? Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesses feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar as obras boas. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Eu acho esse texto muito rico, né, para a gente entender essa questão da salvação, né, da mensagem da salvação, entender que não vem de nós, né, mas que as obras fazem parte da vida do crente, né? Porque o versículo 4, ele começa falando, né, que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, né? E o seu amor para com todos. Agora, olha como começa o versículo 5. Não por obras de justiças por nós praticadas. Então, ó, Deus nos salvou, né? Não por obras de justiças por nós praticadas, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o que nós fizemos para receber a salvação? Ajuda aí. Absolutamente nada. Só É cremos. graça. Só cremos, né? Só cremos. Nós só precisamos crer para receber a salvação, né? Então, não é por obras de justiça por nós praticadas. Até porque as obras de justiça dos homens, segundo a Bíblia, Isaías 64, 6, são trapos de imundícia, né? Então, Deus só aceita algo que é perfeito, né? E nós não podemos dar nada que é perfeito para Ele, então Ele aceita a obra de Cristo na cruz no lugar da nossa obra. Certo? Para salvação é isso, né? Aí ele continua, né? Ele continua falando aí no versículo 6, por exemplo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá vendo que a salvação está no passado? Ele nos salvou. Ele nos salvou, então nós fomos salvos. Já tivemos a reconciliação.
a justificação, o novo nascimento, aquele dia que a gente até falou, né, Ronaldo, sobre justificação equivalendo ao batismo espiritual, no caso. Na verdade, o batismo é o novo nascimento, né? É a identificação com Cristo. Aí o versículo 7 fala algo bem interessante, ó, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí o versículo 8 fala algo interessante, né? Mas a gente precisa destacar bem isso aqui, né? Porque isso tem que ficar muito claro, né? A salvação, ela não vem pelas obras. Não tem nada que eu faça que pode me dar a salvação, né? Se eu dependesse disso, eu estava perdido, né? Se qualquer um de nós dependêssemos de fazer qualquer coisa para ser salvo, a gente estava perdido. A gente não pode oferecer nada. O Ronaldo até colocou o texto aí, ó, de Isaías 64:6, né? Os nossos atos de justiça são como trapos da imundícia. Então não tem nada que você pode oferecer para Deus que vai te dar a salvação. Então o cristianismo é a única religião, né, que é assim, né? Primeiro a gente recebe de Deus e depois a gente produz alguma coisa, né? Então a gente não faz para receber. O versículo 8 fala: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, agora preste atenção, para os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então essas obras aí é para ser salvo? É isso? Segundo o contexto? Só enfatizando o que eu já falei, hein? Mas eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Essas obras aí do versículo 8 é para ser salvo, irmãos? Não. Não. É o contrário, né? Os que creram e já foram salvos, eles devem ser solícitos nas práticas das boas obras. Então a salvação não vem dessas obras. Na verdade, essas obras é a evidência da fé, né? Uma pessoa que crê verdadeiramente é o que Tiago disse, né? A fé sem obras está morta. Mas por quê? Porque aquele que crê, ele vai produzir boas obras. Mesma coisa que fala lá em Efésios 2:10, né? Nós somos feituras de Deus para as boas obras. Só que antes disso ele falou no versículo 8 e 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não por obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 ele fala: nós somos criatura ou feituras de Deus para as boas obras. Amém? Então aqui nós concluímos, né, o capítulo 2 de Colossenses, né, nesse trecho que nós trabalhamos hoje. Paulo ele fez aí algumas exortações, né? Primeiro, para que, no versículo 16, primeiro para que ninguém nos julgue, né? No que diz respeito à dieta, à observação de festas, lua nova, sábados. No versículo 18, que ninguém seja o nosso árbitro, no sentido de falar que nós não somos dignos de receber o prêmio, né? Porque nós não seguimos esses rituais, essas regras dos gnósticos. E no versículo 20 até o 23, Paulo trabalha com a questão da escravização, né? A escravização dessas falsas doutrinas, dessas doutrinas que provêm de homens e não de Deus. Elas não podem nos aproximar de Deus. Então, nesse capítulo 1 e 2 de Colossenses, o Paulo ele trabalha mais com a questão doutrinária. Ele vai falar sobre a suficiência de Cristo. A partir do 3 agora, 3 e 4, nós vamos ver aqui que Paulo vai trazer as implicações práticas de entender, né, a suficiência de Cristo. E isso fica para o nosso próximo encontro. Tá certo?